Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite abençoar a vida do meu esposo, como canal de bênção do Senhor, como instrumento do Senhor neste lugar, como vaso de honra na tua casa. Usa-o, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. Cobre a nossa casa com o teu sangue, cobre os nossos filhos com o teu sangue. Tudo que leva o nosso nome nessa terra, esconda no Senhor agora. Abençoa e que da boca dele, da mente dele, saia palavras que venham do trono do Senhor. Nos abençoa, Pai, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus. Vai bem com vocês? Tudo tranquilo? Vocês têm Bíblia? Diga amém. Pega a sua espada, então. Abra aí no Evangelho segundo nos escreveu João. O capítulo é o de número 15. João, Evangelho segundo nos escreve João, capítulo de número 15. Nós vamos falar um pouco. Eu pensei em fazer uma mensagem textual. Vamos ver se dá alguns versos, pelo menos alguns versículos aqui, a gente poder comentar sobre esta passagem, sobre o capítulo de número 15, alguns versos principalmente. Todos acharam? João 15. Deixa eu ler alguns versículos, e você fique com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E o verso 11 diz assim: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Diga assim: para que a minha alegria seja completa, eu tenho que permanecer na videira, que é Jesus. Podeis assentar? Jesus, a videira verdadeira. É o capítulo de número 15, fala um pouco sobre isso. Esse capítulo de número 15, ele divide em 3 partes. A parte que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao verso 11, ele fala sobre essa parábola da videira. Do 12 até o 17, ele fala sobre os mandamentos. E do 18 até o 27, aí ele fala de algumas advertências. Mas eu quero ficar aqui com a primeira parte, que é sobre a
parábola da videira verdadeira. Jesus quer que nós entendamos e compreendamos que a vida cristã é muito mais do que você um dia aceitar a Jesus. A vida cristã é muito mais ou muito maior do que Jesus tirar da nossa vida coisas ruins, tira pecado, pessoas são libertas, pessoas são livres, pessoas são limpas, pessoas têm no seu coração de novo uma chama ardendo novamente, pessoas têm restaurado seus lares, seus casamentos, pessoas que não tinham chance alguma, não tinham futuro alguma, hoje estão rindo, estão alegres, porque um dia Jesus entrou na vida delas e fez algo sobrenatural que elas hoje estão agradecidas. Quantos aqui nesta noite estão agradecidos porque Deus fez alguma coisa na sua vida? Mas isso é muito pouco. O que esta parábola nos ensina não é simplesmente sobre isto, mas é sobre o crente, depois de salvo, o que ele tem que fazer. E uma das coisas importantes que nós devemos fazer, depois que nós fomos limpos, libertos, que nós aceitamos a Jesus, que caminhamos hoje com alegria, é que Jesus tem uma coisa importante para cada um de nós. Ele quer que simplesmente nós não possamos ficar da maneira como nós estamos, mas Ele quer que nós sejamos aqui nesta terra alguém que possa testemunhar daquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida também. Diga glórias a Deus. O que é testemunhar? Pastor, mas eu não tenho testemunho. Eu nunca fui bandido, nunca matei, nunca roubei, sempre fui uma pessoa muito boa, sempre fui um bom pai de família, sempre fui um bom filho, então eu não tenho testemunho nenhum. É claro que você tem. Você, mesmo que você fosse uma pessoa boa, você caminhava em direção à morte eterna, porque você ainda não tinha conhecido aquele que é capaz de mudar a história da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então você tem testemunho, e é por isso que você não pode ficar de boca fechada em momento algum. Aonde você estiver, você tem que ter uma palavra para alguém que está próximo de você e dizer para esta pessoa: Jesus um dia transformou a minha vida. Você foi transformado por Jesus? Diga amém. Essa parábola, ela fala de 3 coisas importantes. Ela fala que Jesus é a vinha. O que é uma vinha? Vinha, ela não dá no chão. Uma vinha, Jesus poderia ter falado para os seus discípulos. Eu creio que são coisas importantes que Jesus deixou aqui no capítulo número 15. Porque do capítulo 13, do verso 21, se não me engano, até o capítulo 17, no verso 31, Jesus chama os seus discípulos para dar orientações específicas para eles. E logo no capítulo 18, nós vamos ver que Jesus está sendo traído. Ou seja, as últimas palavras que Jesus trouxe para os seus discípulos antes de ser preso, eu acredito que pessoa alguma vai conversar coisas banais nos últimos instantes da sua vida. Então Jesus aqui nesse momento, ele está caminhando para a morte. Então ele quer que os seus discípulos entendam e saibam que coisas importantes vão ser deixados, vão ser um legado nas mãos deles, e que eles não podem simplesmente ficar da maneira como estão. Mas Jesus quer que aqueles homens que foram 12 homens, incultos, pessoas comuns,
pessoas sem cultura, pessoas sem capacidade, às vezes humana, mas foram homens cheios do Espírito Santo, que influenciaram o mundo inteiro. Eu e você hoje estamos aqui, é porque através da vida não só de Jesus, mas daquilo que Jesus deixou, discípulos, para que propagasse o Evangelho das boas novas, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e Jesus nos dá o caminho e nos leva para o céu. Então Jesus é a vinha, mas ele fala que o seu pai é o agricultor, ou seja, o dono da vinha também, alguém que quer os resultados da colheita. O agricultor não é simplesmente aquela pessoa que chega na sua lavoura, nossa, mas que coisa bonita, mas que coisa agradável. Não, o agricultor, ele quer os seus lucros. O agricultor, ele olha para aquilo, ele simplesmente não quer coisas bonitas. Nada mais bonito que você olhar para uma videira. Aquelas pessoas, às vezes, olham para uma videira e vê aquela videira toda bonita, toda cheia de... a videira, eu estava dizendo para vocês, ela não dá no chão. Por quê? Porque ela começa a enraizar, os seus brotos começam a enraizar, e ela não produz frutos que prestam. Uma videira precisa de uma latada, como diz todas as frutas trepadeiras, maracujá, algumas outras também, verdura, até o chuchu, tem que ser dado numa latada, como se diz no linguajar popular. Precisa de alguém para que possa pegar aquela latada e não deixar no chão esparramada de qualquer maneira, mas ela precisa de um trato. Ela precisa de alguém que cuide, ela precisa de alguém que vá lá e invista tempo, invista o trabalho para que aquilo ali possa frutificar. E aqui a Bíblia está dizendo que existe um dono nesta lavoura, e o dono é quem? É Deus. Diga, o dono é Deus, e nós somos os ramos. O que é que são os ramos? O que são os ramos nesta história? Os ramos é de onde vai produzir os frutos. Os ramos é no local aonde, se bem cuidado, os frutos serão produzidos. Deixe-me passar um pouco para frente. Existem 4 tipos de cristãos ensinados aqui nessa parábola. O primeiro cristão é o cristão que não dá nenhum fruto nenhum. O segundo cristão é aquele que está produzindo fruto. O terceiro cristão é aquele que depois da poda, ele dá mais fruto. E o quarto cristão é aquele que podado permanece em Cristo, e a Bíblia diz então que esse dá muito fruto. Diga comigo então, existem cristãos que não dão fruto, outros dão fruto, outros mais frutos, outros muito fruto. O que é muito fruto? Uma super safra. Você já viu como que é bom colher uma super safra? Eu plantei maracujá também dá enlatada. Ou seja, eu plantava lá na fazenda, eu plantava 12 mil pés de maracujá. Era muito maracujá. O que tinha que se fazer? É mais ou menos o trabalho, parecido com o trabalho da videira, só que a videira dá muito mais. A videira precisa de pessoas especialistas para trabalhar nela. O maracujá nem tanto. Mas o maracujá, se você deixá-lo no chão, ele não produz nada. A videira, se você deixar ela no chão também, a chuva vem, aquela latada que fica no chão, a chuva vem, faz com que a água manche as folhas, traz o barro nas folhas, aquelas folhas criam lodo,
elas começam a dar ferrugem, começam a dar doenças, e não dão fruto que presta. Na área do maracujá também era do mesmo jeito. Às vezes naqueles 12 mil pés de maracujá, colhia às vezes por semana e vendia para Maguari. Tinha época de vender por semana 18 mil quilos, 20 mil quilos de maracujá, numa semana. Mas aquilo precisava de trabalho. Tinham pessoas lá o dia inteiro trabalhando. Em cada uma daquelas leiras colocadas num arame assim, numa altura de 1,5 metro, a videira mais ou menos de 70 centímetros, ela é mais baixa. O maracujá mais ou menos 1,5 metro, um único fio. E aquela latada ia então por aquele fio. Só que você não poderia deixar os brotos chegarem ao chão, assim como a videira, também não. Você não poderia deixar. Só que uma coisa eu notava, se a gente deixasse o maracujá sozinho ali, ele produzia fruto, mas ele não produzia muito fruto, ele não produzia uma super safra de frutos. Eu tinha que pegar as pessoas, 30 pessoas, e sair pela rua o dia inteiro, polinizando. O que é polinizar? O maracujá é você pegar com os 2 dedos aqui, 3 dedos, numa flor, na parte fêmea, que é aquela parte que você vê da flor, que tem o amarelinho da flor, e você faz os dedos, coloca os dedos ali, e sai de flor em flor. Você polinizando e passando os dedos na parte do macho e na parte fêmea, e fazendo assim, polinizando. Por quê? Porque se você não polinizasse a tempo, a flor fechava. E ela fechava 4, 5 horas da tarde, ela começava a fechar. E fechava depois, ela não era um único dia que ela abria. E depois ela não abria mais. Se ela não fosse fecundada, ela morreria. Na videira também precisa do mesmo trabalho. Precisa de pagar uns preços, porque o que Deus olha para nós, Ele não quer saber se simplesmente nós estamos satisfeitos com a maneira pela qual nós estamos vivendo hoje. Deus não quer saber se a salvação que nós temos simplesmente nos trouxe uma vida melhor, uma vida mais agradável, você está sendo mais respeitado, mais respeitada. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado sim em saber se o que você recebeu na sua vida, você está tendo a capacidade de frutificar. Alguém que olha para você com sede e não sabe o que fazer, e você ter uma palavra da parte de Deus para ministrar na parte dela, falando assim: não, eu sou uma pessoa frutífera sim, e eu vou ministrar na sua vida, e você vai frutificar também, da mesma maneira que eu frutifiquei, você também vai dar frutos. Diga glória a Deus. A única coisa excelente numa videira são os frutos. A única coisa. A madeira não presta para nada. As folhas não prestam. Não serve para ornamentar. Não serve para você fazer nada a não ser você chegar numa videira e colher dela os frutos. Por que Jesus compara uma videira? Poderia ter comparado a um carvalho, alguma coisa que não perece, alguma coisa que vive muitos e muitos anos, mas não, ele se compara com uma videira, mas uma videira o quê? Uma videira verdadeira. Por que uma videira verdadeira? Tem as falsas. Israel foi levantado para servir, preste atenção, Israel foi levantado para servir de testemunho. Agora Deus não estava tratando com a individualidade, Deus estava tratando com a coletividade.
Então Deus levanta um homem, Abraão, e fala que esse homem seria pai de uma nação. Ele é pai de uma nação e Deus então levanta esta nação, para que ela pudesse servir o que eu e você temos que fazer hoje: testemunhar das bênçãos de Deus aonde nós estivermos. Israel não foi testemunha. Israel não testemunhou da beleza, da glória, daquilo que Deus tinha feito em favor de Israel. Abra sua Bíblia no Salmo 80. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, preparastes lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Israel era a videira de Deus. Abra agora Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Olha Deus fazendo aqui, parece que a tristeza de Deus é ver alguém que é levantado para frutificar, e esse alguém não cumprir o propósito pelo qual Deus o levantou, Deus o salvou. O Deus está dizendo aqui: eu mesmo te plantei como vide excelente. Agora, Jesus está te dizendo que Ele é o quê? A videira verdadeira. Israel não cumpriu o seu papel. Mas agora Deus sempre teve um plano muito melhor. Não agora com simplesmente uma nação, mas um plano que o Senhor tinha, não com a coletividade, mas com a individualidade de pessoas, não mais morando em lugares, em tabernáculos, em templos, em locais, mas morando agora onde? Bata no seu peito assim, diga: dentro de mim. Era o sonho de Deus, mas aí Deus levanta o Senhor Jesus. Mas para que essa videira fosse verdadeira, ela tinha que ser plantada. Preste atenção, Jesus tinha que ser plantado. Toda semente para reproduzir, ela tem que ser plantada e plantada na terra. E mais, quando ela é plantada na terra, ela faz o quê? Ela morre. O que Deus fez? Pega o seu único filho, unigênito, o unigênito do Pai. Ele não estava pensando mais em Israel. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas ele estava pensando em mim e pensando em você nesse momento. Mas ele tinha que plantar o seu único filho, o unigênito. Ele pega o seu unigênito e dá, e ele morre, é plantado na terra, ele é morto, colocado ali em terra, mas ao terceiro dia, ele ressuscita, oh aleluia! E agora, ele não é mais o unigênito do Pai, mas ele agora é o primogênito de todos os filhos de Deus. O primogênito, depois vem nós, depois vão vir os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, porque um dia Deus plantou Jesus Cristo, Ele morre enterrado ali naquele local, mas Ele ressuscita ao terceiro dia e nos dá vida e vida com abundância, oh aleluia! As pessoas entendiam que Jesus era a videira. Não Jesus, mas elas entendiam que o Messias seria a videira. Elas entendiam que o Messias viria. Elas esperavam o Messias. As moedas do tempo dos Macabeus, elas já eram cunhadas tendo uma videira. As pessoas entendiam, olha só o raciocínio, as mulheres esperavam, as mulheres colocavam o nome nos seus filhos de Jesus, as mulheres esperavam que seriam mãe do Salvador, as mulheres criam que elas seriam a mãe do Salvador, por quê?
Um dia teve uma promessa de Deus. Um dia teve uma promessa e essa promessa ia se cumprir. Então as pessoas esperavam ansiosamente para que isso fosse cumprir na vida delas. Oh, aleluia, diga glórias a Deus. E elas pensavam assim. E tinha um ditado no meio dos judeus: aquele que sonhar, aquela pessoa que sonhar com um ramo da videira, esta pessoa, os seus olhos vai ver o Messias, ou vai ver o Salvador, ou vai ver o Yeshua, ou vai ver Jesus. Essa pessoa vai contemplar, e eles tinham essa esperança no seu coração, de que eles veriam. Então eles estampavam essa videira para todos os lados, mas Jesus agora ele chega e se coloca, e se posiciona, dizendo: eu sou. Jesus nunca disse, como Buda, Confúcio, não, eu estou esperando morrendo, mas eu espero ver a luz ainda, e que a luz eu estou morrendo, mas a luz me ilumina os meus caminhos, vai iluminar os meus caminhos. Não, Jesus não disse isso, não. Ele olhava para as pessoas e batia no peito, dizendo: não olhem para esse, não olhem para a história, não olhem para a filosofia, olhem para mim. Eu sou a luz que veio ao mundo para tirar as trevas, para tirar o pecado, para acabar com a morte e dar vida eterna a todo aquele que nele crê. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E as pessoas entendiam, então, e elas esperavam, e elas entendiam isso também. No verso 2, diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Aqui eu não creio, eu particularmente não creio, já li muita coisa a respeito. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Algumas pessoas dizem que isso aqui fala de, alguns teólogos dizem que fala de a pessoa que está em Cristo, aqui ela vai perecer, conforme algumas coisas, ela perece. Nesse momento aqui eu não creio nisso, porque frutos fala de obra, fruto fala dos nossos atos, das nossas obras, e nós não somos salvos, porque isso aqui não está falando de salvação, pessoa ganhar ou perder a salvação, porque se frutos fala de obras, nós não somos salvos pelas obras. Nós, lá em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós. Verso 9, é dom de Deus, para que ninguém se glorie das obras que faz. Então eu não creio que nesse momento aqui, isto aqui está falando de salvação, não. Eu creio que está falando de algo muito maior. Está falando, depois de salvo, o que nós devemos fazer? Que nós devemos frutificar. Mas não vamos parar nesse momento aqui, não. Eu quero falar de outras coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes aqui nesse verso 2: toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa o quê? Toda aquela que dá fruto, para que dê o quê? Mais fruto ainda. Vamos ler de novo. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê o quê? Mais fruto ainda. A estratégia de Deus para dar fruto, às vezes nós não queremos. A estratégia de Deus para nós frutificarmos, às vezes nós abominamos e dizemos: não, comigo não. Se for desta maneira, eu não quero. Se for desse jeito, pode usar outro, usa outra pessoa. Pode continuar usando fulano de tal, a fulana de tal. Me deixa quietinho da minha maneira. Eu estou crente, estou salvo, estou tranquilo. Me deixe com a minha vida, me deixe da maneira como eu estou, que está muito bom. Mas para Deus não é desse jeito.
a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele limpa. Ou poda. Faz assim com a sua mão. Agora faz assim com os seus dedinhos, 2 dedinhos. Faz assim agora. Poda. Diga comigo, poda. Podar. A ciência de Deus para você frutificar não é você ter mais. A matemática de Deus para você dar frutos não é para você ter em abundância e em excesso. Mas a matemática de Deus para você frutificar é podar, cortar, diminuir. Por que às vezes você não dá fruto? Porque você está muito cheio. Porque você está muito abastado, abastada. Porque não te falta nada. Por que você não está dando fruto? Você já viu alguém fazer com que uma vinha, uma videira, alguém que é especialista, podar uma videira, você já viu? Se você chegar perto de alguém que está podando uma videira, você vai pensar assim: isso aqui não vai prestar, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui vai acabar com a coitadinha da videira, vai matar a bichinha. Porque você olha numa videira em determinada estação do ano, ela está frondosa. Pastor Roberto, está frondosa, a bicha você olha assim, verdinha, cheia de galho, para todos os lados, e você pensa, mas que coisa maravilhosa, é lindo demais, Deus é tremendo, olha que coisa maravilhosa, e Deus olha totalmente diferente, fala, mas que coisa feia, olha que fartura, desse jeito não vai prestar, não vai dar fruto, só vai ficar folhagem, só beleza, coisa bonita. E às vezes coisa bonita não dá fruto. Mas Jesus tem a máquina certa. Diga comigo, Jesus tem a máquina certa. Jesus com a podadeira. Onde está doendo? Você lembra dessa pergunta? Que às vezes a sua mãe, seu pai, falava para você, a sua professora, quando você caía, às vezes você estava correndo, fazendo alguma traquinagem, e você caía, escorregava. Vocês acreditam que uma determinada época eu ia para uma tal de cachoeirinha em Goiatuba? E escondido da minha mãe, ela não sabe, não conta para ela. Eu ia para uma tal de cachoeirinha com a molecada, 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade. E lá tinha um barranco alto assim, e tipo um escorregador natural de barro, que fazia. Então a gente ia jogando água, aquele negócio estava tão lisinho com a bunda da gente. Aí a gente jogava água, aí vinha lá de trás correndo assim, e pá, pulava, e o trem vinha escorregando naquela velocidade, tá, lá dentro. Que coisa gostosa. E um dia eu venho lá e pulo, tá, e... Irmão, vocês acreditam que uma lâmina, uma gilete, aquelas antigas, de barbear, me grudou aqui na perna, nesse lugar aqui, que fez um talho, um rasgo em mim, que acabou a brincadeira. A minha mãe não deve lembrar, mas provavelmente ela deve ter feito essa pergunta: aonde está doendo? Deixa-me te dar uma notícia. Se você às vezes está sentindo a dor de Deus na sua vida, é nesse lugar que está doendo, que a podadeira de Deus talvez está trabalhando na sua vida. Talvez é nesse lugar que hoje
Você está achando que está doendo muito? É que a podadeira do Senhor está desbastando, tirando o galho podre, tirando o trem que já não dá mais fruto, arrancando o excesso de galho, de vaidade da nossa vida. Arrancando, assim vai arrancando, vai bastando, isso aqui não presta. E você pensa, não, mas é tão bom, e vai estar. E emburra com Deus, não fala mais com o Senhor durante uma semana. Não leio, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais na igreja, como se você estivesse fazendo birra para Deus. Algumas maneiras de Deus podar a nossa vida. Tinha um homem, da época de Paulo, um filósofo romano chamado Sêneca. Ele dizia e disse uma frase assim: por mais que eu tente ficar livre dos meus pecados, das minhas aflições, eu não consigo. Eu só conseguirei se existir alguma coisa sobrenatural que venha do alto em meu favor. O que significa isso? Que nós, por nós mesmos, por que nós somos chamados de eis? Eis alguma coisa, normalmente. É porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos ficar livres das nossas aflições. Teve que existir algo que vem do alto. Sêneca não sabia o que era. Ele não entendia o que era, mas ele sentia necessidade, como eu e você também um dia sentimos que na nossa vida faltava algo, nós não sabíamos o que era. Alguém talvez usado por Deus disse: na sua vida está te faltando a presença de Jesus Cristo Salvador na sua vida, e nós estamos aqui hoje alegres, felizes, satisfeitos, frutificando para a glória do Senhor. A primeira coisa que Deus às vezes usa para nos corrigir é a repreensão. Repreensão é uma coisa verbal. A repreensão é quando você fala com alguém de alguma maneira. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa errada e alguém fala conosco de alguma maneira. E como que Deus age? Às vezes Ele usa a sua palavra para falar conosco, para nos repreender. Às vezes Ele usa um profeta para falar conosco, para nos repreender. Às vezes Ele usa de algumas estratégias para nos repreender, mas é uma palavra verbal, é pequena, mas é uma repreensão. Eu lembro do meu pai falar, meu pai eu lembro de surra do meu pai poucas vezes, umas 3 no máximo, mas estão vivas aqui até hoje, não me esqueço de nenhuma delas. Ele, quando falava assim, repreensão, quando ele falava assim, Carlos Antônio, não falava Carlos Antônio. Carlos Antônio, 4 pessoas me chamam de Carlos Antônio. Meu pai me chamava, minha mãe e minhas 2 irmãs, que me chamam de Carlos Antônio. Mas ele falava assim, Carlos Antônio, eu entendia a repreensão e ficava quieto, tanto que foram só, acho que 3 surras inesquecíveis. Um dia eu conto cada uma delas, que eu lembro, cada uma delas. A segunda atitude que Deus às vezes usa, sem ser a repreensão, através de alguma coisa, da palavra, Ele usa a maneira de reprovação. Reprovar os nossos atos. O que é a reprovação de Deus na nossa vida, às vezes? É quando muitas vezes nós sentimos alegria com determinadas coisas, e agora nós não sentimos mais. É quando você se achava que era feliz
com determinada coisa e você agora não é mais. É quando você ia bem no seu trabalho. Isso é reprovação de Deus, para querer que nós mudemos, que façamos alguma coisa. É Ele trabalhando, Ele podando a nossa vida, para que a gente ouça. Então como que Ele nos reprova? Você está indo bem no seu trabalho, agora não está mais. Você estava indo tão bem em algumas coisas, agora você não está mais. Você estava uma pessoa feliz, agora está uma pessoa cheia de angústia, depressão, alguém que não consegue levantar mais os olhos e não sabe por quê. Ao invés de você às vezes ficar, por quê, por quê, por quê? Lembra-se de levantar os seus olhos para o Senhor e perguntar para Deus: Deus, o que eu devo fazer na minha vida para que isso não possa mais continuar? A minha mãe já era diferente. Eu vou contar os seus pecados agora também, mãe. A minha mãe tinha uma maneira de repreender a gente, e principalmente eu. Eu saía para essa tal de cachoeirinha, ou saía para alguns lugares, fazia com as cabanas, irmão, que coisa maravilhosa. Saía para os meios dos matos com os meninos, fazendo arapuca, fazendo os negócios, fazia casinha em cima das árvores, e visitava lá de alguma, e ficava brincando às vezes o dia inteiro. E eu não falava às vezes para minha mãe, saía escondido. Só que ela tinha uma tática técnica, que deve ser o Espírito Santo que botou no coração dela. Ela esperava eu chegar e não falava nada, aí todo mundo tem que tomar banho. Tem ou não tem? Eu chegava lá na nossa casa, lá em Goiatuba, tinha que tomar banho. Só que para tomar banho você tinha que ir para o banheiro. Só que o banheiro de lá ficava do lado de fora. E o tal do banheiro tinha uma qualidade só: não tinha tranca na porta. Então eu entrava lá para dentro do tal do banheiro, e quando eu entrava, eu já pensava, é hoje, né? Quando eu chegava, a minha mãe com a vara, o negócio já chegava empurrando a porta, e, meu Jesus, me tira dessa aflição. E quando a minha mãe não fazia esse, ela tinha um outro método, que eu acho que ela aprendeu com os fenícios. Vou contar. Ela aprendeu, esse método foi com os fenícios mais cruéis que já tiveram até hoje. Quando ela achava que não estava bom, às vezes ela pegava eu, a Cássia, a Eliana, e pegava os três e colocava lá perto da porta, de joelho, em cima de milho, irmãos. É tortura, não é? Ela vai ter que pedir perdão para Deus, para mim. Mas Deus, quando quer falar alguma coisa conosco, às vezes Ele começa a apertar a roda. E às vezes é no lugar que você está sentindo apertar esta roda, é que o trabalho de Deus está sendo mais minucioso. Mas a última, talvez, tem outras coisas que Deus usa, também é o açoite. Ele repreende, a pessoa não escuta. Ele reprova os atos, a pessoa não escuta. Mas agora a Bíblia diz que Ele açoita aquele que Ele ama. O açoite já é um castigo mais infligido. O açoite agora já é um castigo para causar dor. De que maneira que Deus age? É às vezes quando você está no meio bem bom, pensando que você é o supra-sumo, que você é a única Coca-Cola do deserto, que você daqui não sai, daqui ninguém me tira, que eu sou o bom, que eu sou o máximo, que eu sou o cara, que eu tenho capacidade, que eu sou bom demais. Deus vai lá nesse momento que você pensou que isso nunca ia acontecer, Deus vai lá e puxa o seu tapete, e você desmorona da altura que você está, e você vai lá para baixo.
Às vezes muitas pessoas têm chegado a esse nível. Às vezes muitas pessoas têm deixado a chegar no nível de açoite. Às vezes as pessoas não têm ouvido a voz de Deus quando Ele sussurra. Às vezes as pessoas têm ouvido a voz de Deus somente quando Ele inflige dor, para que a gente possa mudar de lugar, mudar de opinião, mudar de atos, de atitudes. Mas pastor, mas isso é muito mal, é um Deus muito mal, né? Não, Ele é Pai. E se um pai tiver a cabeça centrada, e não ser necessário a super nani entrar lá na sua casa para mudar ela, realizar na sua vida, você vai estar fazendo exatamente isso, corrigindo os seus filhos, porque você ama os seus filhos. Você não vai deixar eles fazerem o que eles querem, andar como eles querem, fazer o que eles têm na mente, no coração deles, caminhar conforme os seus olhos, fazer conforme aquilo que vem no seu coração. Não, isso não seria um trabalho de pai, isto seria o pior dos piores pessoas que têm comunhão conosco. O pai que é pai, ele vai açoitar e vai corrigir, a pessoa vai ficar triste, vai, mas dali um tempo os frutos vão começar a acontecer na nossa vida. Diga glórias a Deus. Não vai ter como. Verso 3: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A única coisa que limpa a alma nossa, a única coisa que Jesus deixou para que não seja necessário estas coisas acontecerem na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui, pastor, você vai sair para fora dizendo, quer dizer que todo mundo que está com problema está em pecado. Quer dizer que todo mundo está em doença, está em pecado. Quer dizer que todo mundo que tem problema financeiro é porque está em pecado. Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus vai falar no nosso coração. Vai dizer, olha, a poda está acontecendo, está doendo. Mas o problema na sua vida é isso. Na vida dele não, mas na sua é. E diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. A única coisa que limpa é a palavra de Deus na nossa vida. Diga comigo, a palavra de Deus, ela limpa a nossa vida. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus, ruminado a palavra de Deus? Não estou falando para você sair aí fazendo esses cursos que aparecem parecendo seita. Tem uns cursos que aparecem por aí, você sabe quando saiu o G12? Que o povo pensa, nossa, aqui agora ninguém é salvo se não fizer o G12. Eu estou falando coisa diferente. Eu estou falando, venha à igreja, participe dos cultos de quarta-feira, venha para a escola dominical, venha aprender a palavra de Deus, venha fazer o IBCAF, aprender a palavra de Deus, venha comer a palavra de Deus, venha dormir com a palavra no seu coração, porque a palavra vai limpar os seus olhos, vai limpar os seus ouvidos, vai limpar o seu coração, vai limpar a sua alma, vai trazer refrigério, vai ser lâmpada para os seus pés, vai ser luz para o seu caminho, não vai te deixar cair, não vai te colocar, e se você cair, a Bíblia diz que não ficará o justo prostrado, ele pode cair 10 vezes, 100 vezes, mas se nós estivermos na videira, nenhuma delas nós ficaremos prostrados, porque a mão do Senhor vai estar estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós continuaremos de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos ver se dá para falar pelo menos mais um verso aqui. Verso 4: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A palavra que mais fala aqui nesses 11 versículos é a palavra permanecer. Permanecer. Se você for ler depois esses 11 primeiros versos de João 15,
você vai ver que praticamente cada um dos versos, tem um ou duas palavras dizendo que é para permanecer. O que significa isso para nós? Significa que nós somos os ramos, e um ramo sozinho, solitário, não consegue fazer nada. Se eu, como ramo, ficar fora, imagina a videira. A videira é o caule, alguém que poda, às vezes, a videira para que ela dê mais fruto ainda. Que jeito que ele faz? Ele arranca os galhos, arranca tudo, praticamente fica só o tronco e alguns poucos galhos. O que isso significa? Significa que se Deus trabalhar na minha vida, no meu caminhar, no meu dia a dia, eu não vou ficar sozinho, solitário. Porque se eu ficar um tronco rebelde ou um galho rebelde sozinho, você já viu quando alguém corta, às vezes um galho, às vezes passa alguém inadvertidamente e pensa, esse galho tem vida. Às vezes acontece. Algumas árvores conseguem que a seiva que está dentro dos seus próprios galhos, elas continuem durante alguns dias ainda circulando, e elas demoram mais a morrer. Mas as pessoas às vezes olham para aqueles galhos, eles continuam verdes. Mas se nós observarmos bem com o passar dos dias, com o passar do tempo, você vai observar que o galho começa a ficar amarelado, as folhas começam a murchar, ele começa a secar, e depois de seco ele não serve para mais nada, a não ser queimado e jogado no fogo. O que nós temos produzido de frutos? Aonde nós estamos? Será que nós estamos ligados na videira verdadeira mesmo? Ou será que nós já estamos assim começando a amarelar, sem graça? Não acha mais graça na igreja, as mensagens são as mesmas. As pessoas, que coisa mais enfadonha, ficar 2 horas, 2h30, chega até 3 horas no culto. Que coisa mais sem graça. Será que como nós estamos, será que nós não estamos amarelando? Será que nós estamos ficando sem graça? Será que a seiva já não está correndo mais em nós e nós não estamos percebendo disso? Porque o que mantém o galho vivo não é a sua verdez, não é nada disso, é a seiva que corre no caule, na videira verdadeira, e que essa seiva é passada para os seus galhos, os galhos passam para as suas folhas, e as folhas passam para os seus frutos que vão frutificar. Nenhum de nós tem capacidade de frutificar se nós não estivermos ligados verdadeiramente na videira. Não é uma ligação religiosa, não é uma ligação de carteirinha, é uma ligação de alma, é uma ligação de entrega, é algo muito mais precioso do que isso. Vamos ficar de pé. Quem sabe outro dia a gente continue a falar sobre esse capítulo de número 15. Espero que hoje, nesta noite, o que nós falamos aqui venha servir para a gente refletir. Primeira coisa que nós pensarmos: se nós estamos produzindo frutos, a Bíblia diz que é para isso que nós fomos criados, para produzir frutos. E Jesus chega a dizer que para que o nosso fruto permaneça, não é para permanecer para aqui, mas esse sim é para permanecer para a glória. Um dia, nós estaremos diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo.
E assim, e aí sim, as nossas obras vão estar diante dele, para que a gente seja galardoado por elas, por aquilo que nós fizemos, pela multiplicação que nós tivemos nesta terra. Eu te pergunto nesta noite, que tipo de fruto, se é que você está produzindo fruto? Se a sua resposta foi sim, você está produzindo fruto. Eu te pergunto, qual o tipo de fruto que você tem produzido? Frutos bons, que todos querem estar perto, querem pegar, ou frutos amargos, que a sua vida não testemunha de Cristo? Que nesta noite nós possamos meditar naquilo que nós temos feito, naquilo que Deus tem nos dado, nos entregue nas mãos. E às vezes nós temos negligenciado isso, temos nos acomodados, temos pensado em bênção, prosperidade, coisas boas, milagres, sobrenaturais, mas nós não temos pensado às vezes nas almas que estão perecendo junto de nós. Não temos tido paciência com um filho que está do lado, um sobrinho, um amigo, um colega de escola, um parente, caminha para o inferno, você sabe disso. E às vezes você negligencia isso. A Bíblia diz que aquele que é cortado, lá no verso 2, não no verso 6, o verso 6 sim fala de salvação, de perda de salvação, mas no verso 2, eu acho que aquele que é cortado é aquele que fica ausente daquilo que poderia ser útil na obra de Deus, daquilo que ele poderia ser usado e usado muito na obra de Deus. É por isso que Jesus fala de frutos. Ele poda para que dá muito. Se permanecer dele, dá muito mais. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por mim, para que Deus possa ter misericórdia da minha vida, da sua vida, para que nós não possamos ser negligentes, mas que Jesus, a nossa videira verdadeira, que a gente possa não só estar ligado nele, não só que a gente possa ter bons galhos, galhos bonitos que somos nós, mas que as pessoas possam estender as mãos ao passar por nós, e não fazer como Jesus, que amaldiçoou aquela figueira. Ele passa por Israel, o símbolo de Israel. Ele procurou figo, não tinha figo. Ele diz: você nunca mais, a figueira secou. As pessoas estão estendendo as mãos, talvez você não está vendo, mas as pessoas estão em busca de nós, procurando em nós algo que elas não têm no seu coração, buscando como última tábua de salvação em nós, pessoas comuns, pecadores. Mas nós temos um diferencial: nós estamos ligados em Cristo. Vem aqui à frente se você quer produzir muito mais fruto. Eu quero orar por você, mas eu quero que você saia do seu lugar. Eu não vou orar por todas as pessoas, eu quero orar por você, que quer na sua vida produzir. Você pode estar produzindo frutos, mas você quer produzir muito mais frutos. Você quer super safra. Você não contenta com frutificar. Você quer produzir super safra em cima de super safra. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. A salvação era de graça, mas às vezes alguns passos na nossa vida são importantes, e chegam a ser tão importantes
que elas podem transformar a nossa vida. Eu vou esperar você chegar. Vamos se acomodando aqui, vamos chegando mais para cá. Vamos chegando mais para cá um pouquinho, para as pessoas estarem chegando aqui, vindo. Esta noite é uma noite de milagre. Por nós mesmos nós não queremos. Por nós mesmos nós queremos é comodidade. Coisas fáceis. Venha a nós. Mas Deus pode transformar a nossa vida em milagre. E pode fazer nesta noite um milagre em nós. E que a gente possa, as pessoas vão ter sede. E vão achar, vão ter fome, e vão achar em nós os frutos de Deus na nossa vida. Levante a sua mão assim para o céu. Repita assim comigo: meu Deus, nesta noite eu te dou liberdade para que o Senhor realize na minha vida um milagre. Diga assim: Deus, se eu não estou ouvindo a repreensão do Senhor, me fala, Senhor, de uma maneira audível. Não precisa ser através de açoite, mas usa, Senhor, a tua palavra. Usa alguém, usa um profeta, usa uma boca, usa o meu coração, Espírito Santo, mas fale comigo. Não me deixe da maneira que eu estou, porque eu não quero estar acomodado. Eu quero frutificar, eu quero produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar à super safra que o Senhor projetou na minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Amado Deus, eu quero nesta noite orar, Senhor, meu Deus, ministrar sobre cada um dos teus servos a tua bênção, Deus. Eu quero ministrar sobre os teus filhos, ó Pai, o dom de Deus. Ó Pai, que eles possam receber nesta noite sim, ó Deus, uma chama nova no seu coração. Ó Pai, realiza através de um grande milagre, de que é transformar às vezes um coração que já está duro, entristecido por determinadas coisas. Ó Deus, mas faça na vida desse irmão, desta irmã, ó Pai, nesta noite, realiza um grande milagre para glorificar o teu nome, ó Pai, e que eles possam ser testemunhas fiéis. Tu és a videira verdadeira, ó Pai. Nós somos esses ramos e nós não nos contentamos em simplesmente produzir ou deixar de produzir frutos, mas nós queremos produzir cada vez mais, ó Deus, e nós te damos liberdade na nossa vida. Fala conosco, Senhor, de uma maneira especial. Abençoa o teu povo, ó Pai, com toda sorte de bênçãos. Queremos ser um povo frutífero na nossa casa, queremos ser um povo frutífero na nossa igreja, queremos ser um povo frutífero no nosso trabalho, queremos ser um povo frutífero aonde as pessoas nos conhecem, queremos ser um povo frutífero aonde ninguém nos conhece. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz e saber que nós temos a capacidade, a seiva do Senhor na nossa vida, correndo e trazendo vida em nós, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel.
Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.